Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é mais um episódio da nossa série de podcasts da prática de infraestrutura do Matos Filho, Conecta Infra. Aqui no escritório a nossa prática se organiza em vários grupos, como você já sabe, mas um deles olha muito para direito administrativo, direito público, que é exatamente o tema que a gente vai falar hoje, o grande tema que a gente vai falar hoje, que é sobre a repactuação de contratos administrativos e a consensualidade na administração, de uma maneira geral. Para hoje, estamos aqui eu, Henrique Lado da Silveira, um dos sócios da prática, e o meu sócio André Freire, e vamos bater esse papo sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que está na moda, né, André? Esse assunto, ele é o assunto do momento, né? Acho que em termos de direito administrativo, assim, ele ficou do momento, meio que, parece que a administração pública, os órgãos de controle, eles meio que acordaram para essa necessidade do consenso da administração. E por que talvez eles tenham acordado para isso, né? Bom, no final das contas, o que a gente teve ao longo do tempo foram várias concessões entrando em crise, ou seja, concessões de rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, enfim, dos mais diversos setores, em que você tem uma situação complicada, né? Que, seja qual for a razão, às vezes o privado não consegue financiamento porque teve algum problema, o poder público, por vezes, não dá os equilíbrios que o sujeito privado entende que ele deveria ter. Isso vai gerando uma bola de neve que a administração pública também começa a considerar que o particular está inadimplindo, aí aplica sanções e vai aumentando o passivo regulatório, e por aí vai, você chega a um ponto que você não sabe mais quem é que tem culpa do quê, quem começou o quê, você só sabe que você tem um problemão, né? O poder público tem um problemão na mão, que é uma concessão que não está servindo aos propósitos dela, porque o usuário, que afinal das contas é o que importa, ele não está sendo muito bem atendido. E ao longo do tempo, o que a gente sempre teve, talvez um pouco por um sentimento dos órgãos administrativos, dos agentes públicos, na verdade, real ou não real, não importa, de que eles não queriam decidir, né? Eles não queriam tomar decisões, não queriam fazer acordos que terminariam o conflito e até preferiam que o sujeito privado ou instaurasse uma arbitragem ou fosse por judiciário, né? E essa solução é sempre a pior solução, né? Você acaba atribuindo a um terceiro uma responsabilidade de decidir uma coisa que as duas partes poderiam decidir de uma maneira muito mais suave. E isso é engraçado, né? Essa restrição, porque em tese a ideia da concessão, a ideia do próprio contrato administrativo que está por detrás dela, é a ideia da mutabilidade. É a ideia de você, ao longo do tempo, conforme haja variações no interesse público, você conseguir mudar o contrato, né? E poder fazer acordos administrativos de modo que você possa encerrar conflitos, né? Esse é um ponto importante. Infelizmente, os acordos, o poder público ele não estava executando, talvez por esse medo, o chamado apagão das canetas, só que o dinheiro acaba, né? O dinheiro eles não conseguem fazer novos investimentos, não conseguem promover novas obras, enfim, e aí você tem que tentar resolver com o que você tem na mão, né? E o que você tem na mão é tentar resolver problemas, né? Enfim. E aí volta a ideia de consenso, né? Que não chega a ser uma ideia tão nova assim, né, Henrique? Não chega. E eu acho que é importante você tocar nesse assunto, né? Porque, na verdade, a prática de consenso da administração, ela vem, eu acho que ela ganha uma atração muito grande no contexto das concessões em crise, pós-Lava Jato, sobretudo, né? Mas ela também tem uma origem mais antiga, né? Se a gente pensar, a gente já tem lá na Lei da Ação Civil Pública uma previsão para fazer acordos geral, né? Claro que ela está direcionada para o Ministério Público, mas a lógica do acordo, ela relativamente é muito parecida, né? Que seria um Ministério Público pactuando, inclusive com os agentes públicos na mesa, né? Não raras vezes, sobretudo em matéria ambiental, isso acontecia com frequência, não raras vezes os órgãos ambientais e a administração direta na mesa, e os particulares fazendo grandes acordos para conseguir avançar. Então havia já esse tipo de prática desde 85 no nosso ordenamento, isso de maneira positiva. E é interessante que essa prática ela foi, né, se a gente pensar também, acordo de investimento para implantação de fábrica é uma coisa super comum. Isso a gente via muito para atividades de fomento, para atividades de isenção fiscal, etc. Então não é que é uma coisa tão nova. Talvez ela seja mais nova para essas aplicações contratuais, mas é algo que a administração de alguma maneira já praticava. E é interessante lembrar também que, aos poucos, né, isso foi se espraiando dentro da administração pública, né, a ponto que a gente viu as agências reguladoras, elas criarem
normativos organizando a forma delas próprias celebrarem acordos com os seus regulados. Sejam acordos substitutivos de sanção, né, sejam endoprocessuais ou pré-processuais, para regularizar isso. Né? E essa prática foi discutida por muito tempo, até que bateu a porta do TCU lá em 2017, né, no acórdão bem paradigmático aí do Bruno Dantas, o acórdão 2121 de 17, em que o TCU ele reconhece expressamente a importância da administração agir de maneira consensual quando esse for um mecanismo que tutela, em maior medida, o interesse da coletividade, né, dos usuários do serviço, que as concessionárias, os autorizatários, conforme o caso. Esse acórdão estava olhando mais para os autorizatários, que é o caso da Anatel. Foi por meio desse acórdão que ele reconheceu a possibilidade das agências reguladoras fazerem acordos administrativos envolvendo, inclusive, a substituição de multas por obrigações de investimento, por exemplo. Que é o que a gente veio a ver acontecer um pouco mais para frente também, né, com o protagonismo do TCU, e em outros casos aí já envolvendo contratos administrativos, que é uma coisa um pouco mais complexa, né? Porque no âmbito, como você trouxe, né, no âmbito dos contratos, como tem uma alocação de risco um pouco mais dinâmica do que na atividade regulatória, havia esse prendimento, né, a essa alocação original. Eu acho que tinha assim, até já escrevi um dogma, né, sobre a matriz de risco original, enfim, acho que até há uma certa incompreensão sobre essa questão do que é a matriz de risco, né? Matriz de risco, no final das contas, do contrato é o contrato inteiro, né? Todo contrato é um instrumento de alocação de risco, não é só uma cláusula específica, né? E esse contrato muda todo o tempo, né? O problema desses contratos de concessão é por conta dos valores que sempre são muito altos, enfim, o poder público sempre ficava muito reticente. Mas é aquilo, nunca foi um problema de fundamento jurídico, né? Nunca foi um problema propriamente normativo, né? É claro que depois, embora a própria ideia de mutabilidade já admitisse mais essas leis que você citou, essas iniciativas, em 2018 veio a LINDB, né, a modificação na LINDB, que colocou no artigo 26 a ideia de fazer compromissos administrativos para você eliminar insegurança e situações contenciosas. Isso você pode até fazer acordo até em relação a atos unilaterais, né? Mas ainda assim era uma questão de prática, era uma questão de cultura da administração pública, muito menos uma questão de normativa. E sempre a culpa era colocada no Tribunal de Contas da União, né? Era colocada no Tribunal de Contas da União, nos tribunais de contas em geral. Bom, mas aí veio as coisas positivas, né? Veio a instrução normativa do 91, que procurou criar no TCU a Comissão de Solução Consensual, né, a SESEX Consenso, que é uma secretaria específica voltada a mediar conflitos, e tudo com base no artigo 26, com base na possibilidade de você fazer transações, né, na lei da mediação, que também veio, já estava aí há algum tempo, mas também baixíssima aplicação. E o fato é que, felizmente, o TCU conseguiu incentivar, e com o governo novo, depois do governo novo, que ele viu que ele precisava fazer modificações também, o governo fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União. Já viu um precedente anterior, né, um precedente da CRO, que agora me esqueci o número do julgado. Qual que é, Henrique? Você lembra? Lembro. É o 1593 de 2000 Desculpa, é o 2139 de 2022. Foi do plenário, né? O autor, o Bruno Dantas. Esse acórdão que houve a aprovação do TAC, e aí vê como as coisas se conectam, né? Fazendo um gancho aqui, né? Esse acórdão aprovou o quê, né? Ele aprovou um termo de ajustamento de conduta que previa, celebrado pela concessionária, que previa, dentre as suas cláusulas de eficácia, a transferência do controle para uma estatal, que é a MTPAR, né, que é do estado do Mato Grosso, que assumiu o controle da concessão. Mas vê como ele se conecta com aquele entendimento que eu falei antes. Porque também é um TAC que já vinha na linha das agências poderem fazer os acordos para viabilizar o segundo acordo, que nesse caso o TCU aprovou a modificação de alguns elementos da matriz de risco do contrato, do próprio contrato. E aí eles protegeram, dizendo, não, tá, mas aqui eu estou aprovando porque é uma estatal do outro lado que vai assumir. E ela vai reinvestir tudo em obras e tal. E depois isso foi evoluindo, né, ao longo do tempo. Eu cheguei a comentar esse acordo num texto que eu escrevi, falou, poxa, esse argumento de ser estatal, logicamente, juridicamente não tem tanto sentido. Se vale para estatal
do Estado também vale para qualquer empresa privada. Mas eu preferi muito mais elogiar do que criticar, porque era o primeiro passo, né? Você precisava, esse tipo de coisa, quando é cultural, você tem que ir vencendo aos poucos. Não adianta tentar fazer de uma tacada só, porque encontra muitas resistências, mesmo quando você faz mais aos poucos, enfim. Bom, mas nesse caso aí, depois desse acordo, esse acordo foi um acordo muito, muito importante, né? Ele serviu de base para que se pensasse justamente você fazer modificações importantes nos contratos que estavam em crise, nos contratos de rodovia que estavam em crise, e nos de aeroportos também que estavam em crise, para poder torná-lo viável, né? Aqui é importante lembrar que aí o que aconteceu? Em 2023, tanto a União ela foi lá e fez uma consulta ao TCU sobre a possibilidade dela poder desistir das relicitações. O que isso significa? No passado, quer dizer, não tão no passado assim, né? Em 2016 foi criada a figura da relicitação por meio de medida provisória, né? A medida provisória 752, que depois foi convertida na lei 13.448. Ela tratava também de prorrogação antecipada e criava a figura da relicitação para determinados tipos de concessão federal. Portos, aeroportos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Né? Foram esses 3 setores que foram eleitos, talvez ali como cobaias da figura da relicitação. A ideia da relicitação era muito boa. Você tinha um contrato em crise, o particular falava que ele não conseguiria mais executar aquele contrato, se tivesse inadimplente ou não, tanto faz, e se seria instaurado um processo para se fazer uma transição em que, durante uns 2 anos, seria feito um estudo de uma nova licitação, e nesse estudo dessa nova licitação viria um novo privado, esse novo privado teria um contrato novo, pagaria a indenização por bens reversíveis não amortizados relacionados do antigo concessionário, que é sempre um problema nesses casos, e vida que segue. A ideia era boa, um detalhe, né? Se dizia na lei, se prescreve na lei que uma vez celebrado o termo aditivo de relicitação, ele é irrenunciável, as partes não podem renunciar, não podem revogar, etc. E o privado, os acionistas do concessionário não podem participar da licitação. Bom, o que o governo, algumas concessões, tanto de rodovia quanto de aeroportos, fizeram, né, algumas concessionárias fizeram os pedidos de relicitação, só que tinha um problema, os estudos para relicitação não estavam andando. Então você não conseguia botar isso para frente. Na verdade, a gente teve até hoje uma relicitação concluída, que foi do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, e que no final das contas o valor proposto a fim de outorga não cobria a indenização total do concessionário. Então teve que sair dinheiro dos cofres públicos para pagar o antigo concessionário. Bom, no final das contas, o Poder Público fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União. É importante destacar que consulta, respostas a consultas. A consulta em si tem que ser em abstrato e a resposta à consulta tem que ser abstrata. E essa resposta dada pelo Tribunal de Contas é vinculativa para a Administração Pública Federal. Então, foi feita essa consulta falando, olha, posso desistir da relicitação, eu, Poder Público? E uma vez que eu podendo desistir da relicitação, posso repactuar os contratos para poder deixá-los viáveis? E o Tribunal de Contas, no Acordo 1593 de 2023, do plenário, né, da relatoria do ministro Vital do Rego, respondeu que sim, que é possível as partes desistirem da relicitação e repactuarem os contratos. E isso tem tem feito com que diversas concessionárias tenham feito o pedido nas suas respectivas agências, e as agências, por sua vez, fazem o pedido ao Tribunal de Contas para que ele comece a mediar esses contratos, as disputas todas existentes nesses contratos, né? E só que de vez em quando ainda tem uma resistência ou outra, né, Henrique? Então, diversas concessionárias pediram para suas agências, que por sua vez pediram ao Tribunal de Contas para que fossem instauradas as comissões de solução consensual no âmbito da SESEX Consenso. Mas, assim, de vez em quando, e eu acho que tem funcionado muito bem, o pessoal da SESEX Consenso é tecnicamente super preparado para fazer as mediações, tem dado certo, mas cria tanto resistências quanto cria ciúmes, né, Henrique? Isso, acho que sempre que um órgão acaba assumindo um protagonismo, né, e aqui é curioso isso, né, porque em um primeiro momento o TCU era considerada a grande resistência aos acordos, né. Então, foi a partir e paradoxalmente, ou por consequência disso, foi a partir desse movimento que o TCU se tornou protagonista. Ele passou a
pilotar esses acordos ou contribuir para esses acordos, de modo a dar conforto para os administradores avançarem com eles, né? E, sobretudo, não só para os administradores, mas, sobretudo, para os órgãos privados. Mas isso gerou ciúme de quem, né? Do Congresso, né? O Congresso é que passou a ver assim, poxa, na verdade, quem normatizou essa história fui eu, seja por meio da LINDB, seja por meio da lei de relicitação, que veio antes. E agora tem um outro órgão que não, uma competência que não está prevista expressamente em lei, que está adotando esse protagonismo, está pilotando esses acordos e decidindo como tem que ser feito do ponto de vista procedimental e o que deve pautar cada tipo de decisão, né? Então, hoje a gente vê essa tensão no âmbito entre o legislativo e o seu órgão de apoio, que não dá para esquecer que o Tribunal de Contas é um órgão que apoia o legislativo, embora ele tenha as suas competências autônomas também, né? Mas ele é um órgão que está conectado com aquelas casas, né? Ele, ele passou a assumir esse protagonismo e o Congresso reage, de uma certa medida, para tentar avaliar como que ele, Congresso, pretende organizar isso de uma maneira um pouco diferente dessa que o TCU tem feito. E agora o TCU está na posição que ele acabava colocando, talvez as agências reguladoras em algum momento, né? Porque aquilo que ele tem feito de esponte própria, né, de vontade própria, está sendo questionado por um órgão extremamente relevante, que é o Congresso Nacional. Então, esses próximos capítulos ainda estão difíceis de ver, né? E é engraçado, né, como a questão realmente ela é muito cultural, né, e uma questão de protagonismo, enfim, né, porque aí você encontra várias resistências de pessoas que acham que isso é errado, sei lá, por alguma preconcepção, enfim, sem ter uma visão tão clara, né, dos problemas que uma concessão em crise traz para o país, enfim, e usam a própria mutabilidade, às vezes, como barreira, né, que é justamente o fundamento, usam como barreira para poder ir contra acordos, dizendo que você não pode fazer muitas mudanças, etc. Mas isso é uma visão, na minha opinião, um tanto quanto equivocada, né? Porque que a mutabilidade, né, dos contratos ela veda? Ela veda uma transfiguração do objeto do contrato. Então, é você pegar um contrato de aeroporto e transformar ele num contrato de rodovia. Isso que é uma transfiguração, né? Você haver uma quebra total com aquele objeto, né? O contrato de rodovia, você transforma ele num contrato de, sei lá, de ferrovia. Enfim, isso é transfiguração. Tirando isso, os limites eles são mais amplos. E em matéria de concessão de serviço público, ainda por cima, a gente nunca teve os limites, a aplicação dos limites da lei de licitações, aqueles de 25% e 50%, né, de acréscimos e supressões, justamente porque a ideia da mutabilidade é melhor realizar o interesse público, né? Ele não pode ficar, e é um interesse público primário, né? O interesse tem a ver com o próprio usuário. E você não pode ficar limitando demais o que você, na verdade, você tem que procurar expandir, né? Universalizar, você tem que melhorar, tornar ele adequado e limites são incompatíveis, limites tão rígidos são incompatíveis com a ideia da concessão. Aliás, até é interessante porque também a gente teve um outro precedente logo na sequência do precedente do TCU, que foi do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de constitucionalidade que é super importante porque ela tem efeito erga omnes, ou seja, ela vira uma verdadeira norma jurídica, né, que é a ADI 7048. Essa ADI é super interessante porque, embora ela lide com uma prorrogação antecipada, ou seja, quando você faz uma prorrogação para mais uma perna de contrato de concessão, em que a ideia da prorrogação antecipada é que você possa incluir novos investimentos desde já na primeira perna da concessão, o governo do estado de São Paulo tinha feito uma alteração num contrato de concessão, feito uma prorrogação antecipada num contrato de concessão de transporte urbano de passageiros, de ônibus, enfim, basicamente. E como havia reequilíbrios não dados, havia necessidade de novos investimentos numa linha de investimento em obra mesmo, uma via de BRT, enfim, e havia uma série de autorizações precárias de ônibus numa região ali do ABC, o Estado fez uma prorrogação antecipada, incluiu nesse contrato, pegou todas as autorizações precárias, transformou elas numa concessão dessas linhas, aumentou, segundo a relatora, que foi a ministra Carmen Lúcia, em mais de 700% o objeto do contrato, poderia chegar a mais de 700% do objeto original do contrato. Originalmente, a ministra foi contrária à modificação,
entendeu que isso desnaturava o objeto, que isso feria o princípio da licitação, enfim. E o ministro Gilmar Mendes iniciou uma divergência para dizer que não, que na verdade isso é uma questão de discricionariedade administrativa, que havia uma motivação e uma motivação adequada das razões de interesse público, e o poder público conseguiu demonstrar que havia. E se você for olhar a justificativa do Estado de São Paulo, enfim, de fato, tinha equilíbrio não dado, parte ia ser, o particular ia renunciar à parte, ia haver uma redução de TIR, ia haver uma redução de tarifa, ia ter um serviço, um contrato estável no longo prazo. Então, assim, esses limites, eles são muito amplos, né? O acórdão, o ADI, a 7048, ela é muito ampla, né? Ela mostra que, na verdade, a administração, quando o poder público quer resolver o problema, ele consegue resolver o problema. Ele tem fundamento para resolver o problema. Mas eu acho que aqui, né, Henrique, acho que essa cultura está começando a mudar. Acho que o Tribunal de Contas, ele gerou ciúme também, porque aí começou agora todo mundo a criar câmaras de mediação. A própria Administração Pública Federal, a ANTT criou a dela. E eu acho que isso é ótimo, acho que isso é uma medida, que bom que está tendo esse efeito positivo, que o tribunal está tendo esse efeito positivo, para que outros tribunais de contas também adotem essa medida, e outras administrações públicas. A gente tem que tentar tirar as coisas do judiciário, né? E resolver para o usuário, no final das contas, colocar o interesse do usuário em primeiro lugar, né? Não, sem dúvida. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é um caminho sem volta, né, André? Porque a gente avança com as repactuações, e é bom lembrar também que essa repactuação de contrato administrativo, a rigor, ela pode envolver qualquer tipo de contrato administrativo, né? A gente não está falando exclusivamente de contrato de concessão, ou mesmo dos contratos da 14133 agora, né? A rigor, isso pode envolver outros contratos menos óbvios, né? Como contrato de partilha, por exemplo, dentre outros tipos de contratações administrativas que também envolvem obrigações de um lado do privado, né? Sejam elas de investimento, etc., e outras do poder público. O limite vai ser sempre aquela ideia de não desnaturar completamente o objeto, a despeito da gente poder, de fato, ter alterações, inclusive na matriz de risco, como disse o TCU nesse precedente. Mas acho que é um caminho sem volta, um caminho promissor, que abre aqui para os players privados do mercado uma alternativa muito interessante ao litígio, e que tende a trazer resultados, no mínimo, mais rápidos, né? E esse trade-off sempre do tempo é uma coisa a ser levada em consideração para qualquer tomada de decisão inteligente. Então, acho que a gente está num momento virtuoso, e é importante que se mantenha, né? E os sinais são positivos, tanto que o TCU, a despeito desse primeiro movimento de resistência e tal, ele retomou, né, André, as suas reuniões na SESC Consenso, né? A gente mesmo tem participado de algumas aqui no escritório, e as atividades estão a pleno vapor. Isso é um bom sinal, e é bem relevante. Aqui até para eu encerrar aqui a minha participação hoje aqui, eu acho que o grande ponto desses limites, limites claros a gente não vai ter dessas modificações, eu acho que eles são amplos. Acho que a grande questão é você conseguir demonstrar, por meio de uma justificativa adequada, a racionalidade no processo de tomada de decisão. Você conseguir, né, quem está negociando, né, conseguir demonstrar que os diversos riscos que poderiam ser enfrentados, diversas consequências conforme cada linha a ser adotada, elas foram devidamente pensadas e ponderadas, e que foi tomada a decisão que se mostrava de acordo com as informações de momento e de acordo com o interesse público visado naquele momento, a decisão mais racional, a mais clara possível, partindo de premissas sólidas, você chega a conclusões que decorram dessas premissas. Eu acho que esse que é o grande segredo para uma negociação bem-sucedida no âmbito de um contrato de concessão em crise ou qualquer outro contrato administrativo que venha a ser objeto de mediação. É isso. Eu também, André, concordo com isso. Acho que o papel desse processo administrativo é fundamental, né? Contar a história da decisão e, sobretudo, para reforçar o ponto que você já disse, né?
com base nas informações disponíveis naquele momento. Isso é muito importante, né? Porque a ideia do engenheiro de obra pronta, olhar depois e colocar os defeitos, ela fica muito mais complexa nesse contexto, porque as informações são limitadas no momento de qualquer decisão. São elas que têm que ser levadas em consideração, até para a gente cumprir com os preceitos da linha. Mas eu também fico por aqui. Acho que a nossa contribuição era um pouco essa para fomentar esse debate. E nos vemos na próxima, pessoal. Um abraço. Tchau.